Deus me trouxe à memória quando eu estive no Museu do Holocausto em Israel. As 2 vezes que eu fui, eu olhava aquelas cenas, o museu assim, tem restos de tudo, restos mortais de tudo, né, do que aconteceu. Carta, pedaços de carta de uma família para outra, que não conseguiam se encontrar, sandália de crianças, bebês, roupinha de bebê queimada, resto, um chinelo, não tinha outro par, tipo, e aquele monte de coisas horríveis, assim, de coisas de casa destruída, foto de casas destruídas, da perseguição que era em relação aos judeus e toda aquela cena horrível do Holocausto. Tudo lá no Museu do Holocausto em Israel. As 2 vezes que eu entrei naquele lugar, aquelas cenas terríveis, quebra o coração de qualquer um. Eu entrei chorando e saí chorando. E eu perguntava ao Senhor assim, durante todo, olhando toda aquela cena trágica, eu falava, Senhor, por que isso, meu Deus? Por que o Senhor abandonou esse povo, teu povo, num momento desse? Ele pegou e me trouxe na memória assim, procura nesses restos mortais um manuscrito meu, um pergaminho, como você encontrou lá no Museu do Livro. No Museu de Livro tinha os pergaminhos todos da Bíblia, a montagem toda, todos os pergaminhos originais estão lá, no Museu da Bíblia, em Israel também. E aí ele falou assim para mim, assim, na minha cabeça, eu chorando, naquela cena horrível, olhando para todo lado, cena horrível. Aí ele falou assim para mim, assim, procura algum pergaminho meu, alguma escrita minha. Tinha resto de livros, de filósofos, de um monte de tipo de religiões, só que não tinha nada, não tinha uma Bíblia, nem um resto mortal de uma Bíblia, nada, manuscrito nenhum, nem um dizer bíblico, tipo Salmo 91, de uma pessoa para outra, nada disso. Aí eu falei, Senhor, o que isso quer dizer, Senhor? Eu não vi, eu visitei o museu todo, não achei. Aí ele me trouxe assim na cabeça assim, eu sou um Deus bondoso, misericordioso, eu espero, eu dou oportunidade, eu transformo vidas, eu mudo vidas, mas eu também sou fogo consumidor, terrível, temível. Eu estou no meio da destruição porque eu é quem mando em tudo que acontece de bem e tudo que acontece de mal. Aí na segunda vez que eu tive, eu fiz a mesma pergunta. Eu falei, meu Deus, eu não me conformo com isso aqui. Aí ele me trouxe na cabeça, desobediência nos leva a passar por situações terríveis, mas é o próprio Deus que às vezes nos prova, às vezes não é o inimigo. Às vezes é o próprio Deus que nos prova. Eu falei, Senhor, mas era teu povo. Você protegeu esse povo o tempo inteiro. Por que de deixar acontecer coisas tão terríveis na época do Holocausto com eles? Cenas horríveis. Aí ele me trouxe na cabeça. O Hitler também, quem deixou nascer, criar e crescer e se criar ainda como um político em outra terra, o Hitler, ele era austríaco. Ele saiu da Áustria, ele foi para a Alemanha e ele ganhou espaço na Alemanha e voz na Alemanha. E muitos seguidores, muita gente, tudo terrível que ele pregava e que ele levantava a mão para fazer coisas terríveis, várias pessoas seguiam ele. Então assim, Deus falou, eu deixei Hitler chegar até onde eu queria. E eu que permiti ele fazer as coisas terríveis porque eu permiti. Porque quando eu quis parar ele, eu parei. Eu pensei, meu Deus, Senhor, que coisa terrível, meu Deus. O nosso Deus é um Deus misericordioso, bondoso, totalmente generoso. Mas não saia, não entra na desobediência e não escuta a palavra e as ordens dele, ele vai dando linha pra gente até a gente, se enforcar na própria corda. Ele me trouxe isso na memória hoje.